Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande também para mim estar hoje aqui, contando um pouco da minha história e dizer para essa sociedade que nós existimos sim. Como já foi falado aqui, eu sou o pastor Joy de Miranda, conferencista, escritor, mas eu também comecei a vivenciar a prática homossexual aos 6 anos de idade. Eu sofri um abuso, mas não foi o abuso somente que me levou a vivenciar o estado da homossexualidade. Foi a ausência paterna. O meu pai, ele era um pai extremamente assistencialista. Aquele pai que supriu toda a necessidade da casa, mas ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era ter o seu único filho perto dele. E hoje eu atendo vários rapazes também que sofrem com esse mesmo problema de pais assistencialistas. Pais que suprem toda a necessidade, mas perde o que tem de mais precioso, que é estar junto acompanhando o seu filho. Eu não tive essa oportunidade. Aos 6 anos eu fui abusado por um advogado. Esse homem continuou abusando de mim durante 1 ano e meio. Eu tentei de várias vezes eu contar para o meu pai, mas o meu pai nunca tinha tempo para mim. E aí foi desenvolvendo a homossexualidade na minha vida, foram gerando outros traumas na minha alma, e eu fui crescendo com tudo aquilo. Logo a minha mãe descobriu, as minhas irmãs descobriram, porque eu sou o filho único, tenho 3 irmãs, e a minha mãe, triste com aquela situação, minhas irmãs também muito tristes, começaram a me repreender, dizendo que eu era o único filho, porque eu digo sempre que só quem tem um filho, vivenciou a mãe e o pai que tem um filho, que vivencia o estado da homossexualidade, sabe como é que sangra o coração dos pais. Ele aceita porque ama os filhos, mas no fundo, não era aquilo que um pai, não era aquilo que uma mãe sonha para seus filhos. E aos 12 anos eu decidi sair da minha casa, fui para o Rio de Janeiro, fiquei alguns meses no Rio, do Rio fui para São Paulo. Em São Paulo eu quis provar para o meu pai que eu queria ser alguém. Me tornei um travesti, coloquei 4,5 litros de silicone no meu quadril. Depois que eu fiquei em São Paulo durante 2 anos, fui para a França, morei 1 ano e meio em Paris, voltei para o Brasil, não me adaptei mais no Brasil, voltei de novo para a Europa, onde eu morei em vários países da Europa, me tornei o 3º travesti mais belo da minha cidade, morei por alguns anos em Milão, na Itália, e ali eu conquistei tudo. Ali eu conquistei fama, ali eu conquistei beleza, ali eu conquistei poder, ali eu conquistei dinheiro, mas uma coisa que eu não consegui conquistar era uma felicidade plena. Eu comecei a entender que, para mim, na minha vida, havia momentos alegres. Eu estava em busca de uma felicidade plena. E não era só comigo, não. Era com todos os meus amigos que se relacionavam comigo. Porque uma coisa era quando nós estávamos diante da sociedade. Uma coisa era quando nós estávamos diante das pessoas. Nós mostrávamos um glamour, nós mostrávamos uma alegria, que na verdade era aquela alegria, aquele glamour, era aquela felicidade que nós gostaríamos de viver. Outra coisa era quando nós nos deparávamos com nós mesmos, nas madrugadas, quando não tínhamos os holofotes, quando não tinha mais ninguém para nos aplaudir, quando não tinha mais ninguém para nos admirar, a nossa beleza, o nosso glamour, a nossa felicidade, né? E nas madrugadas, muitos choravam, mas eu pensava comigo assim, bom, eu nasci assim, eu penso assim e eu vou morrer assim. Um dia eu em Milão, na Itália, recebi um telefonema da minha mãe, e a minha mãe disse para mim que havia uma possibilidade de eu deixar aquela vida. Eu comecei a criticar a minha mãe, chamei a minha mãe de louca. Eu falei para ela assim, a senhora é louca, eu nasci assim, eu penso assim e eu vou morrer assim. Mas a minha mãe não desistiu, a minha mãe começou a me aconselhar, a minha mãe começou a dizer que havia um novo caminho para a minha vida. E eu, ouvindo o conselho da minha mãe, em 1991, eu voltei para o Brasil. Eu comecei a olhar também para os meus amigos e para a minha vida. Eu voltei para o Brasil em 1991. Eu quis seguir o conselho da minha mãe. Eu falei, bom, se a minha mãe disse que há uma felicidade verdadeira, se a minha mãe disse que há realmente uma alegria verdadeira, por que não experimentar essa alegria? Em 1991, eu decidi mudar a minha vida. Em 1991, eu decidi deixar o estado da homossexualidade. Fui ajudado por uma psicóloga, sim, porque a minha alma estava totalmente cheia de feridas e de marcas profundas causadas pela ausência paterna. E essa psicóloga, ela me ajudou muito. Ela me ajudou a eu resgatar de novo a minha verdadeira identidade que eu havia perdido aos 6 anos. Eu nunca fui doente quando eu estava homossexual, mas a minha alma estava dilacerada pela ausência paterna,
por um abuso que eu havia sofrido e por outros traumas que eu sofri na minha infância. Hoje, eu sofro preconceito quando eu digo que eu sou um ex-gay. Na verdade, eu nunca fui gay. Na verdade, eu não nasci gay. Na verdade, eu nasci hétero. Mas a vida me levou para esse caminho. Eu decidi mudar. Hoje eu sou casado há 17 anos. Tenho uma esposa linda, maravilhosa. Tenho um filho de 5 anos. Eu posso provar a essa sociedade que ninguém nasce homossexual. Que a homossexualidade, ela é uma conduta. Ela é uma conduta aprendida e ela pode ser desaprendida. Agora, se você quiser continuar a vivenciar o estado da homossexualidade, isso é um problema seu. Eu não quis mais aquela vida. Eu decidi abandoná-la. E hoje, eu louvo a Deus, primeiramente, porque como Robson disse, né, foi através de Deus que me ajudou a me fortalecer, mas eu também precisei de uma psicóloga para me ajudar a curar as feridas da minha alma. Isso eu posso afirmar. As pessoas dizem assim, não, eu não acredito que um travesti pode deixar de ser, voltar a ser o seu estado original. Eu quero dizer para vocês que eu era essa pessoa aqui, ó. Eu tive todo o meu corpo deformado. Todo o meu corpo deformado. Mas no dia que eu decidi mudar, hoje eu sou essa pessoa aqui. Então há a possibilidade sim. Há a possibilidade sim. E nós estamos aqui como uma minoria para dizer a essa sociedade, nós existimos. E eu gostaria de falar que a homossexualidade não é uma opção, porque ninguém dorme hétero e acorda homo. Se nós formos afirmar que o indivíduo nasceu homossexual, nós estaremos chamando, não é Deus dos crentes, mas é o Deus soberano de incompetente, porque Deus criou macho e fêmea. E gostaria de falar também que não foi a Bíblia que fez eu transformar. O que fez eu me transformar é que eu olhava para as outras pessoas mais velhas e eu vi os meus amigos mais velhos sofrendo com a conduta homossexual. Porque principalmente aqueles que são desprovidos de beleza sofrem, isso é uma realidade. Eu vivenciei e eu posso afirmar que todos os meus amigos que se relacionavam comigo eram infelizes. Eu nunca conheci uma pessoa no estado homossexual, já na idade avançada, feliz. Eu amo a minha esposa e o meu sonho é envelhecer com a minha esposa. Tá? Então, querido, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, eu quero afirmar essa verdade. Se você é problema seu, eu estou falando dos meus amigos. Você não é meu amigo, eu não te conheço. Tá bom? Eu estou falando dos meus amigos, que eu me relacionava com eles. E olha que eu conheci homossexuais do Brasil e fora do Brasil. E hoje eu atendo pessoas que estão homossexuais. Por favor, garantir. Só um instantinho, Jotes, por favor, gostaria de garantir a palavra do orador, por gentileza. E hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil que estão insatisfeitos com a conduta homossexual. Tá bom? E essa história de homoafetividade eu também nunca conheci. E não foi porque eu era feio, não. Tá? Eu era uma pessoa bonita, tá? Em todos os aspectos. Eu nunca vi fidelidade no movimento homossexual com o qual eu vivia. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Sou o presidente da ABEX, Associação Brasileira de Ex-LGBT. Eu estou com 2 casos na minha cidade. São 2 rapazes que deixaram o travestismo. Eu levei um deles no SUS, porque ele colocou silicone industrial no peito. E o SUS disse para mim e para ele, se vira, o problema é seu. Esse não é problema nosso. E ele está lá, enfermo, com um problema seríssimo no pulmão, e o SUS disse que não vai poder fazer nada por ele. Eu agradeço a minha família. Eu agradeço a minha família por ter investido na retirada dos 4,5 litros de silicone que eu coloquei quando eu estava na ignorância. Se não fosse a minha família ter pago um cirurgião plástico, talvez eu teria morrido, como existem outros que estão sofrendo com silicone, querendo retirar, e o SUS não pode fazer. Eu louvo a Deus pela minha família, que investiu o dinheiro dela
não do dinheiro público, porque o SUS a gente chega lá e fala assim, não, pode ir embora. Agora, para amputar, aí o SUS pode pagar.